Isso. Primeiro, quero dar boas-vindas a todos na disciplina Direito Internacional Ambiental. Meu nome é Mariane, sou a professora Mariane Estival, sou professora da Uni Evangélica já estava fazendo uma conta, Ana Paula. Parei de fazer a conta, porque deu uns 16 para 17 anos que eu dou aula na Uni Evangélica já. Aí eu comecei a fazer uma conta, falei, vamos parar. Formou e já começou a dar aula, né, Mariane? Ana Paula, e foi mesmo. Meu primeiro desafio foi no 10º período, eu tinha a mesma idade que os meus alunos. E, na verdade, não, porque eu formei, eu já estava dando aula de gestão ambiental na UAB, porque eu estava na Procuradoria do Meio Ambiente na época, e era uma coisa que eu gostava muito. Então, eu sempre comecei nesse ambiental, e do direito internacional. Mas vamos lá, vamos construir vamos fazer uma apresentação aqui. E sempre quis seguir a carreira. A minha graduação é em Direito, então sou graduada em Direito, depois quero saber aqui na sala quem é da área do Direito e quem não é da área do Direito, se temos alguém que não seja da área do Direito, porque nós teremos que fazer algumas explicações de algumas palavras que nós utilizaremos muito, que são palavras que são ligadas ao Direito, e temos que fazer como se fosse um glossário aqui inicial para vocês poderem compreender alguns termos em relação à nossa disciplina. E tenho uma formação na área do direito e sempre gostei muito da pesquisa, sempre quis seguir a carreira acadêmica. E aí comecei a fazer a pós-graduação em Direito Público, queria fazer mestrado, fiz o mestrado em Direito e Políticas Públicas em Brasília, e quis fazer o doutorado, fiz o doutorado em Direito, principalmente com foco em Direito Internacional, com uma tese. Foi um doutorado de sanduíche, até quem tem interesse em fazer o doutorado de sanduíche é bem interessante, você faz parte dele no Brasil e parte dele em alguma universidade que você tenha interesse fora do país. Eu tinha interesse na Sorbonne, na Universidade de Paris, então foi aí uma luta muito grande para conseguir. Fiz parte aqui, fiz parte lá. E sempre quis, no doutoramento, fazer um mapeamento de todas as decisões ambientais proferidas pelos principais tribunais internacionais do mundo. Essa era a minha intenção. Quando eu falei isso para o meu professor orientador, ele falou, essa aí surtou mesmo, ela não está bem. Porque se você tem intenção de fazer uma análise comparativa, de decisões ambientais, como que os organismos internacionais enxergam o direito ambiental? Como que os países enxergam o direito ambiental? Por que o direito ambiental, por que o meio ambiente no Brasil, ele é considerado um direito fundamental? Isso está previsto na Constituição Federal. Mas por que lá no Equador ele é um sujeito de direito? Ou seja, se existe um dano ao meio ambiente, o meio ambiente é parte. O meio ambiente ajuiza uma ação. Se o rio é contaminado, o rio é parte naquela ação. Aqui no Brasil não é assim. Aqui tem determinadas pessoas que ajuizam a ação para a defesa do meio ambiente, porque ele é um direito fundamental. Então, cada país começa a tratar o meio ambiente de uma forma. Por que foram surgindo vários atores no cenário do direito ambiental? Por que existem tantas pessoas querendo tratar da mesma coisa? Por que o tribunal, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem um perfil de atuação em relação a problemas ambientais dos países e a Corte Europeia tem outro perfil de atuação em relação ao direito ambiental, em relação ao continente europeu? Por que o sistema africano vai ter sem uma atuação, infelizmente, ainda efetiva do Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos? Mas será que o relativismo cultural vai influenciar na questão ambiental? Por que aquela Corte Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas tem essa forma de proteger o meio ambiente? O meio ambiente é mesmo um direito humano? Eu posso afirmar hoje que o meio ambiente ele é um direito humano? Por que questões ambientais estão sendo tratadas em tribunais penais internacionais? Por que um tribunal penal internacional que foi criado para julgar crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, o que ele está falando de meio ambiente? Por que essa questão foi levada para o Tribunal Penal Internacional?
E aí, quando a gente vê lá a Conferência das Partes, a COP21, a COP22, a 23, e a gente acompanhando todo esse cenário do direito internacional ambiental, alguém vira e fala a palavra ecocídio. O que é ecocídio? É o genocídio no meio ambiente? Isso existe? Como que cada tribunal trata isso? Por que existem? Ou então aquela questão, por que existe um tratado? Eu vou falar agora essa palavra tratado internacional, mas vou explicar para vocês que nós não falamos tratado internacional quando já estamos inseridos num contexto de estudo do direito internacional, porque falar a palavra, termo tratado internacional é a mesma coisa da gente falar assim, descer para baixo ou subir para cima. Porque no cenário do direito internacional, todos os tratados são internacionais, e isso a gente vai começando a moldar e a modelar até a nossa linguagem. Então, quando você observa um cenário de vários atores, fatores, contextos, problemas, e muitos atores querendo fazer a mesma coisa, querendo decidir a mesma coisa, quando você vê vários protagonistas se formando na defesa do meio ambiente, quando você enxerga um número excessivo de normas internacionais e nacionais em relação ao meio ambiente, até que ponto esse número excessivo de normas, esse número excessivo de atores, esse número excessivo de fatores, isso contribui para a efetividade de um determinado sistema, e aqui eu estou me referindo ao direito internacional ambiental. Até que ponto isso é benéfico e até que ponto isso pode ser prejudicial à efetividade de um determinado sistema. Então, quando falamos de direito, quando eu tive essa intenção, foi nesse sentido. Eu pegava uma decisão internacional e olhava uma visão em relação ao meio ambiente de um tribunal, depois pegava uma outra decisão, fazia uma análise comparativa e falava, mas não tem lógica. Tanto, os mesmos tribunais com as mesmas finalidades tratando a questão de forma diferente. E aí foi começando a surgir algumas dúvidas. Todas essas dúvidas que essas perguntas, eu fiz várias perguntas, por quê? Eu fui colocando aqui várias questões para vocês. E aí, toda vez que nós nos perguntamos algo, ou que algo nos angustia, essa palavra angústia é uma palavra interessante, porque às vezes a gente pensa assim, a angústia naquele sentido de estar angustiado, aquele sentimento ruim, mas existe aquela angústia científica. É aquele momento em que você está diante de um tema, de um possível tema, e dentro desse contexto desse tema, você tem uma certa angústia científica. O determinado tribunal X ou há uma crise do direito internacional ambiental diante desse cenário de um excessivo número de atores, fatores, enfim, contextos para cuidar da mesma questão? Estamos vivendo uma crise do direito ambiental ou do direito internacional ambiental? O que é o direito internacional ambiental efetivamente? E uma das principais perguntas, o direito internacional do meio ambiente é efetivo? Todas as pessoas que se propõem a estudar efetividade de algum sistema, a efetividade de um tribunal, a efetividade de um tratado, a efetividade de uma norma, a efetividade de um sistema, a efetividade de um instrumento. Quem se propõe a estudar efetividade, por obrigação, tem que construir na sua pesquisa um tópico ou um capítulo sobre o que é efetividade. E a gente vai estudar isso esse semestre. O que eu considero como efetivo? A efetividade se refere apenas à existência de um sistema e ao seu funcionamento? Ou a efetividade está ligada ao exato cumprimento, à satisfação daquilo que nós desejamos? Para mim, só é efetivo se chegou a ser cumprido. Ou para mim, basta a conformação, a existência de um sistema, que seria o compliance. E todas essas teorias existem para explicar uma efetividade. Então, existem muitos pontos aqui dentro de um direito internacional que nos angustia cientificamente falando. Por que o perfil de atuação de um sistema interamericano de direitos humanos na proteção do meio ambiente é de um jeito? Por que a tipologia das decisões são essas? Por que lá... Então, para você fazer uma análise comparativa,
para extrair e até possíveis contribuições de um sistema para outro, para a construção de normas inovadoras em termos de proteção do meio ambiente, a gente precisa ir lá na fonte primária para poder verificar, partir lá da fonte primária. Quando nós estamos inseridos no mestrado, fazendo mestrado, nós temos uma dificuldade muito grande, quando vamos desenvolver uma pesquisa, de estabelecer a exata diferença entre uma grande monografia para uma dissertação. Existe uma grande diferença entre uma grande monografia para uma dissertação de mestrado. E nós não podemos incorrer no erro de fazer uma grande monografia, achando que estamos fazendo uma dissertação de mestrado. A tese de doutoramento, ela vai ter uma característica um pouquinho diferente. As pesquisas no doutorado são um pouquinho diferentes. As teses de doutoramento vai ter uma característica aqui que, na verdade, todos que aparecem aqui para mim já tá, eu aceitei, porque vai aparecendo aqui para mim, tá? Depois, se alguém tiver com dificuldade de entrar, me passa o nome direitinho para a gente ver, mas quando aparece aqui para mim, até agora não tem nenhum, não. Tem uns conectando, tá? Eu já aceitei, tem alguns que estão conectando aqui. Então, nós estamos diante de uma matéria que é uma disciplina extremamente desconfortante. Aqui não existe nenhum conforto. Nós não teremos nenhuma aula, nenhum dos 4 encontros, porque houve uma organização do programa. A gente já havia encaminhado o plano de como seriam as aulas e teve um retorno para nós, professores, de que essas aulas seriam feitas num formato diferente, na última semana de cada mês, então nós tivemos que fazer uma readaptação. Depois, a gente vai conversar melhor para ver essas questões de horários, horários de vocês. Enfim, isso aqui é bem tranquilo, tá? Para a gente poder conversar, esse é o nosso primeiro encontro. Hoje é dia de fazer o quê? Quero conhecer vocês, vou me apresentar para vocês. Já me apresentei para vocês, estamos aqui apresentando a disciplina, vou apresentar toda a disciplina para vocês no plano. E hoje nós vamos já começar o estudo do direito internacional ambiental, porque nós temos que chegar até a compreensão aí de pelo menos 25% do nosso conteúdo desse semestre. Então, hoje é dia de desconstrução. Eu gosto de fazer algumas recomendações antes. Nós vamos fazer algumas desconstruções e vamos fazer uma reconstrução de temas que sempre nos sentimos confortáveis para analisar, mas no momento nós vamos começar a fazer uma desconstrução para a gente poder compreender o direito internacional ambiental, que traz no seu conceito e na sua definição a palavra complexidade. Professora, não no sentido de dificuldade. Daqui a pouco nós vamos compreender isso aí. Sheila. Eu só queria que a senhora retornasse, a senhora estava falando a respeito de uma característica da tese do doutorado, porque eu sou aluna do doutorado, né? E aí eu fiquei na expectativa da senhora falar essa questão, e aí acabou mudando de assunto. A palavra inédito. Inédito. Não significa, não confundam o inédito com o inovador. Certo. As pesquisas de grande relevância, todas são inovadoras, todas, do mestrado, da monografia. Eu vou conhecê-los melhor, quero saber quem já dá aula, quem pretende dar aula, o que vocês pretendem fazer, se vocês já são professores. Não confundir o inovador com o inédito, com o novo. Novo é uma coisa, o inovador é outra. Certo. Então, toda vez que vamos fazer uma análise, por exemplo, na semana passada chegaram 7 drafts para mim para fazer a análise dos artigos da Academia Brasileira de Direito Internacional. O primeiro requisito para a gente analisar, assim, a pesquisa é inovadora? Uhum. São alunos de graduação. A pesquisa, ela é inovadora? Então, isso aí não está ligado. Claro que é importante que todos façam. No seu caso, você tem que usar algo inédito. Vai ser um dos critérios que vai ser avaliado, tá? Se a sua pesquisa ela é inédita. Então, o ineditismo aí é algo bem característico do doutorado. Bom, vou apresentar a disciplina. Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Até aqui? Tá, e não terminei a apresentação. Fui lá, fiz o doutorado, fiz em Brasília, fiz na França.
E aí, o que acontece? Eu estava falando da importância das fontes primárias, tanto para o mestrado como para o doutorado. Toda vez que vocês forem utilizar uma bibliografia e vocês forem comentar alguma decisão, ou forem comentar algum caso, ou principalmente a análise de documento, deem preferência à fonte primária. Não peguem quem escreveu a decisão, pega a decisão. Não utilizem quem escreveu sobre o documento. Claro que pode fazer uma menção, mas busquem o documento. São fontes como essas que também trazem uma diferenciação e uma relevância muito grande em relação à pesquisa que vocês vão desenvolver. A importância de buscar as fontes primárias. Acontece muito de vocês, vamos supor, a Cristiane, ela quer fazer uma, não sei se ela, vou saber daqui a pouco se é da área do direito, não é nada, vamos supor que ela quer fazer uma pesquisa em que ela vai fazer uma análise de uma decisão. E aí ela pega um livro em que um determinado autor escreveu sobre esse caso, escreveu sobre essa decisão. E ela faz só menção a ele. E ela até cita que parte que está lá na decisão, aquilo que ela mencionou. Lá na decisão está em outra página, está em outro parágrafo. Ela pode incorrer num problema por causa do autor que ela utilizou, mencionando uma decisão, e ela teria acesso. Claro que ela vai ter que ter acesso. Aquilo que a gente não tem acesso, não tem como. Mas aquilo que a gente tem acesso, deem preferência às fontes primárias. Então, para a gente poder fazer... Ah, tá, ok. Igual quando falaram para mim. Você quer fazer uma análise de todo? Então, vai lá nos tribunais. Você quer analisar qual tribunal? Aí eu falei, quero o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que era a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, o Sistema Interamericano. Então, vai lá. Você vai entrar lá no tribunal, vai ficar enfiada lá dentro do tribunal. Eu conheço um pessoal lá, teve até o Tribunal Penal Internacional, dormia dentro da cela dos presos lá do TPI. Eu ligo lá, você fica lá, pega as decisões, traduz você próprio e afirma isso na tese, faz as suas próprias traduções, a tradução é sua. Então, você mesmo vai lá e vai fazer isso aí. Depois você sai de Estrasburgo, você vai lá para a Haia. Você enfia lá no tribunal, na Corte Internacional, fica lá. Pega as decisões, pega as cópias, faz as traduções, as suas análises e apresenta. Você não vai pegar livro de quem escreveu sobre isso, não. Depois eu peguei para ver. Eu estava lá na biblioteca, eu pegava para ver. Às vezes não batia mesmo. A pessoa fazia menção a um parágrafo e lá na decisão era outro parágrafo. Mas que a pessoa tinha colocado aquilo só por colocar. Se vocês estão querendo um documento, suponhamos que a Ana Paula vai fazer uma análise do caso da tragédia de Mariana. Ela vai pegar, ela faz menção a relatórios do IBAMA. Aí, ao invés de usar, ir lá no IBAMA, ter acesso ao IBAMA, solicitar esse documento, que ele é público, ela pega um livro que trata dessa... Ela pega aqui. Vou apresentar para vocês daqui a pouco a bibliografia, mas ela pega esse livro aqui. Esse livro aqui é um livro que eu fiz sobre essa matéria. Ele está na bibliografia. Ela pega o meu livro. Aí ela vai lá, pega meu livro. Aqui tem um caso Mariana, a tragédia de Mariana. Ela vai lá e coloca, não, a Mariane foi lá, ela pegou o relatório lá da ONU, de dezembro de 2015, dos técnicos que vieram no Brasil, e aqui ela está falando isso, isso, isso. Ok, ela pode até colocar isso. Ela está assumindo a responsabilidade de confiar na fonte que ela está utilizando. Ok. Mas se ela tiver acesso ao relatório, deem preferência a citar nas referências a fonte primária. As fontes primárias são fundamentais nas referências de vocês. As bibliográficas, excelente, ok. Mas confirmem com as fontes primárias, naquilo que for acessível. E aí, o que aconteceu? Fiz, ok, graças a Deus consegui fazer, estou aqui, sobrevivi, nunca vi ninguém morrer disso. Eu perguntei para várias pessoas, alguém já morreu disso? Presta atenção que a gente vai morrer. Não, ninguém morreu. Disso não. Já perdeu, eu vi gente puxar cabelo, sair na mão cabelo, já vi situações terríveis, mas morrer não, morrer disso ninguém morre, de estudar ninguém morre. Disso não. E aí pensei o seguinte, bom, uma pessoa que se propõe a ministrar fazer parte de um programa interdisciplinar de ciências ambientais, independente da área, ela tem que fazer um estudo na área de ciências ambientais. Eu vim de uma história de direito até agora.
E aí eu finalizei com o pós-doc, o pós-doutorado em ciências ambientais. Eu não quis fazer em direito, quis fazer em ciências ambientais para eu ter um contato com a interdisciplinariedade e a importância de se enxergar muito além do direito. E a gente enxerga muito além do direito. Isso é muito difícil e desafiador quando nós vamos orientar os alunos do direito. Porque a gente tem que abrir a cabeça e pegar aquele, olha, isso aqui vai muito além das normas, isso aqui vai muito além do direito, tem toda uma questão envolvida aqui. E aí a gente puxa aqui, por exemplo, eu encaminhei um texto para vocês que a biologia vai explicar o direito internacional ambiental. É a biologia que traz uma certa explicação para o atual cenário do direito internacional ambiental, não é o direito, porque o direito está em crise. Esse surgimento, toda essa complexidade que existe em relação ao dia, está mais ligado ao estudo dos sistemas e subsistemas, a autopoiese de Luhmann, a fragmentação, o caráter fragmentário que vem das exatas, que Teubner vai escrever nas obras dele, dessa fragmentação do sistema. Será que o direito internacional é um sistema que se divide em subsistemas que vivem em constante complexidade? Ou será que o direito internacional ambiental é simplesmente um cenário fragmentado em que cada fragmento age de uma forma e nós estamos vivendo uma crise? Cada um escreve sobre sistema, tem autores sobre que afirmam que é um sistema complexo, há autores que afirmam que é são fragmentos. Então, o que a gente precisa conhecer, quem tem a verdade absoluta? Ninguém tem a verdade absoluta aqui, é um falseando o outro. Isso é pesquisa. As pesquisas são falseáveis, existe um falseamento de uma pesquisa. Se a Neide, ela afirma que existe uma omissão dos poderes da União na proteção do meio ambiente do Brasil, pode ser que a Keren fale assim, não, existe uma omissão do judiciário e existe uma omissão do executivo, mas não tem omissão do legislativo, porque nós temos um número excessivo de leis. A Keren está falseando parcialmente a pesquisa da Neide. É perfeitamente normal o falseamento da pesquisa. Hoje, no final da nossa aula, quando eu explicar para vocês, no final da nossa disciplina, como já acontece há alguns anos, nós vamos fazer um artigo, vocês vão fazer um artigo, isso pode ser feito individualmente, em duplas, trios, e eu vou pedir para vocês que estes artigos que vocês façam sejam utilizados da melhor forma possível nos trabalhos de vocês. Esses artigos é para serem utilizados nas dissertações e nas teses de vocês. Utilizem estes artigos da disciplina, porque vocês pensaram, nossa, mas será que a minha pesquisa não tem nada a ver com esse negócio do direito? Eu posso garantir para vocês que a pesquisa de vocês, em algum momento, vai esbarrar nessa matéria. Todas as áreas têm um campo de normatização, todas as áreas têm um campo normativo. Então, vamos utilizar esses artigos com acompanhamento aqui dessa disciplina para vocês utilizarem nos trabalhos de vocês, como capítulos, juntamente. Aí a gente conversa com os professores de vocês. Eu tenho alguns orientandas aqui nessa sala, e tenho uns que não são, mas naquilo que for ser aproveitado para o trabalho de vocês, é só vocês me falarem, olha, eu sou orientando o professor, eu entro em contato e falo, estamos desenvolvendo um artigo, e aí a gente faz reuniões separadas para direcioná-los no que o direito internacional ambiental ou no que o direito ambiental pode contribuir para a construção de um artigo para ser utilizado nas teses e nas dissertações que vocês forem ter que fazer para vocês já aproveitarem esse artigo nessas pesquisas. E hoje, no final, ao final da nossa aula lá, tá, à tarde, nós vamos tirar aí de 40 minutos a 1 hora para a gente poder fazer uma análise do que é um artigo científico, dos principais elementos de um artigo, de como iniciar, o que é definir hipótese, como que eu defino a hipótese de um artigo, como que eu construo um sumário, como que eu nunca construo um sumário. Eu vou apresentar para vocês aqui um exemplo de um sumário que vocês nunca vão usar num programa estrito sensu, de um sumário, um modelo de sumário ideal, qual que é a diferença de marco teórico para revisão bibliográfica, como que eu estabeleço um problema de pesquisa, como que eu desenvolvo um artigo, como que eu escrevo uma introdução.
Como que eu organizo isso? A gente faz para passar as orientações para vocês fazerem os artigos da disciplina, e automaticamente para vocês já pensarem em outros artigos para vocês publicarem dentro da área de vocês. É claro que vão ter algumas variações em relação às metodologias, considerando a diversidade de profissionais que temos aqui na nossa sala, mas posso garantir para vocês que alguma coisa pode ser útil em termos de elaboração mesmo, tá? Desse artigo. Bom, vamos lá. Quem aqui na sala não é da área do direito? Então, nós temos aqui. Eu não sou da área do direito. Carline não é da área do direito? Não. A Adelina não é. A Adelina também, né? A Cristiane não é da área do direito. Eu também não. A Milene. Eu sou. Milene. Direito. A Keren é do direito. Keren, eu levei um susto quando te vi aqui. Você acabou o mestrado semana passada, você já está aqui fazendo doutorado. Estava na sua banca semana passada. Nem respirou. A Deise, fui direto já. Pois é, estava na banca dela semana passada. Depois eu atrasada aqui, fazendo banca de mestrado. Eu falei, uai, que ela quer fazer doutorado já? Então, nós temos... mais difícil. Já que começou, vai. Se parar, não volta. Gente, vocês que responderam que não são da área do direito, vocês podem me dizer de que área vocês são? Eu também não sou da área do direito. Você é de qual área, Ladislau? Que é Deise é de qual área? Sheila é do direito? Você falou que é do direito? Neide, você é do direito, né? Sheila, Neide, você é de qual área? Eu sou de filosofia. Nossa, que coisa boa. Apaixonada. Eu sou de história. História. Eu sou geógrafa. Geógrafa. Eu também Eu sou sou da área de... Qual? Eu, Marcos. Marcos, Da área de História e Pedagogia. História e Pedagogia. A Deise, você é do direito? Oi, professora, bom dia. Área de Pedagogia, Letras e Secretariado Executivo. Professora. Mais alguém? Eu sou da área de letras. Letras. Educação. Música. Quem? Sim, professora. Carliene é de qual área? Música. Educação musical. Nossa, que interessante. Muito bom. Professora, eu sou da educação, eu sou pedagoga, psicopedagoga e também graduada em Direito, especialista em Direito Público. De todos vocês que não são da área do direito, tem alguém aqui que nunca teve nenhum contato mesmo com o direito? Em nada. Só com as normas envolvendo as áreas de vocês. Professora, eu sou da área de Educação Teológica. Marcelo, sou da área de Educação Teológica e já tive contato com direito, sim. Tá, olha só. Bom, professora, no caso da filosofia, a gente tem que estudar muita coisa do direito, né? Principalmente direitos humanos, né, gente? Vai gostar muito da aula de meio ambiente. Vai gostar muito da aula de meio ambiente e direitos humanos. Direitos humanos, vai gostar muito. Ok. Olha a notícia que eu tenho. Excelente para vocês que não são da área do direito. Para quem é da área do direito, muito mais complicado. Vai ser muito complicado. Porque a desconstrução é muito maior. Aqui nós vamos construir um novo cenário do direito. O direito internacional, ele não é o tradicional direito que nós estamos acostumados lá na graduação, lá na pós-graduação, lato sensu. Então, nós temos que fazer uma desconstrução. Eu sei aqui que a Keren é da área do direito, a Sheila é da área do direito, a Ana que é da área do direito, e todos que são da área do direito. Eu vou virar agora e vou falar uma coisa que para vocês vão ficar assim, não tem lógica, como assim? E que para quem não é da área do direito, vai fazer todo sentido.
todo sentido, principalmente para quem gosta de exatas. Então, vai ficar muito mais fácil agora compreender o direito internacional ambiental para quem não é da área do direito do que para quem é da área do direito. Eu vou afirmar para vocês agora que o direito não é construído por meio de um sistema de pirâmide e de um escalonamento de normas que estabelece uma hierarquia. O direito internacional, melhor chamado de internacionalização do direito, não é construído por meio de um sistema piramidal em que há um escalonamento hierárquico entre normas, em que a Constituição Federal fica no topo e as demais normas ficam abaixo da Constituição. O direito internacional não é construído dessa forma. Isso, para quem é do direito, ouvir essa frase, eu estou fazendo uma afirmação. Toda vez que vocês fizerem uma afirmação contestável, vocês estão estabelecendo uma hipótese. Toda vez que vocês querem pedir, mas o que é hipótese de pesquisa? O que é uma hipótese? Vocês têm que viver a metodologia. Vocês acordam pensando em metodologia e dormem pensando em metodologia. Quem está no estrito senso vive da metodologia. Toda vez que vocês vão falar alguma coisa, estabelecer uma hipótese, o que é uma hipótese? Hipótese é uma afirmação contestável. Ela tem que ser contestável. Não existe verdades absolutas aqui no âmbito científico. E eu acabei de fazer uma afirmação. O direito internacional não é construído por meio de um sistema piramidal, em formato de uma pirâmide, com um escalonamento hierárquico de normas, em que há uma norma principal no topo, superior a todas as demais. Ele não é construído dessa forma. Para quem é do direito, está aqui na sala, ouvir isso é a mesma coisa que cair da cadeira. Porque quem é do direito passou 5 anos da graduação ouvindo um sistema de escalonamento de normas, e é isso que rege o sistema jurídico. Existe uma Constituição Federal no topo, existem normas infraconstitucionais que devem estar em relação com a Constituição Federal, e eu estou me referindo aqui ao sistema piramidal apresentado por Hans Kelsen. Professora, nesse caso você está trabalhando com a não-verdade. Exatamente. O direito internacional não segue os parâmetros tradicionais do direito interno. O sistema internacional, o direito internacional tem uma lógica muito própria de construção do seu próprio direito. Então, nós estamos falando de um direito internacional, e aqui especificamente ambiental, porque como que a gente situa o direito internacional ambiental aqui no nosso estudo? Existe um fenômeno que se chama internacionalização do direito. Todos os direitos, todas as áreas do direito têm relação com o fenômeno internacional. Então, existe o direito tributário internacional, existe o direito processual civil internacional, existe o direito de família internacional, existe o direito público internacional, que é o que a gente chama de direito internacional público. Existe o direito, qualquer direito, o direito cibernético internacional, o direito previdenciário internacional. Todas as áreas do direito estão ligadas ao internacional. Aqui nós estamos falando de uma delas, que é o direito internacional ambiental. E quando falamos, às vezes eu vejo muitas pessoas falando, mas o direito internacional prevê isso, o direito internacional trata disso. Não, a internacionalização do direito trata disso. O direito internacional é outra coisa. O direito internacional é uma espécie do fenômeno gênero internacionalização do direito, que é muito mais amplo. A internacionalização do direito abrange a internacionalização de todas as áreas do direito, inclusive do direito internacional público. Nós estamos falando do direito internacional ambiental,
que está ligado ao fenômeno da internacionalização do direito. Então, a internacionalização do direito é um fenômeno que acontece em todas as áreas do direito, e aqui especificamente vamos trabalhar com o direito internacional ambiental. O direito internacional ambiental é um sistema complexo, e quando eu me refiro à palavra complexo, eu não estou me referindo a dificuldades. Não entendam complexidade de um direito internacional ambiental do dia como obstáculos, como dificuldades. A complexidade não está ligada a dificuldades. O que significa essa complexidade do direito internacional ambiental? A existência de um número excessivo de atores, fatores e contextos, sem uma autoridade superior, sem uma hierarquia. Não existe hierarquia no direito internacional ambiental. Não existe um tribunal-chefe, um tribunal líder, um tribunal superior que, a partir do momento em que uma decisão sai de um tribunal, eu possa recorrer para tentar uma mudança. Não existe. Então, nós estamos falando de um sistema complexo, com um número excessivo de atores, fatores e contextos em plena movimentação constante, sem uma autoridade superior hierárquica. Não existe o topo, como eu falei para vocês, não existe o topo da pirâmide, não tem pirâmide. E esses sistemas e subsistemas aqui do direito internacional ambiental, eles ficam orbitando a todo tempo, o tempo todo aqui, orbitando, se chocando, orbitando, se chocando. Não lineares, não existe uma estabilização sempre do direito internacional ambiental, são não lineares. O que significa isso? Bom, um organismo X trata essa questão de um jeito mais duro, é uma norma mais cogente, mais imperativa. Esse sistema pega esse mesmo direito e já não considera muito. Então, nós temos aí formas distintas de aplicação do direito internacional ambiental dentro do sistema internacional, e isso pode levar ao choque. O problema é o colapso. O problema de quando você tem um sistema, uma sociedade internacional ambiental aqui, em que há um número excessivo de atores fazendo muita coisa, de fatores acontecendo, de eventos acontecendo, de pessoas falando as mesmas coisas, é que você perde referências e você não tem uma autoridade superior que vai trazer ali uma certa ordem. Se você não lidar muito bem com o direito internacional ambiental, você pode ter duas visões. Ou é um sistema que vive em constante equilíbrio para não colapsar, ou é um sistema que é um caos. Quando você não tem uma autoridade superior aqui, que vai normatizar a atuação de todo mundo, se você não mantém um certo equilíbrio de relações internacionais, ele colapsa. Vai ter um colapso do sistema. Professora, e aí nós entraremos no pior dos problemas, que vai ser a falha de governança ambiental. Sim, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu estou percebendo, intrínseco a esse direito que você está falando, um processo político intenso de opinião, tá? Porque se eu passo para a não-verdade, eu entro na opinião. E eu estou percebendo uma politização do direito. Será que eu estou certa? Estou no caminho? Absolutamente certa. Quando nós formos estudar os posicionamentos, a construção dos tratados, o posicionamento dos organismos internacionais e a relação com os países, esse ponto que você colocou vai assim entrar de uma forma impressionante. O maior exemplo que nós temos envolvendo o Brasil foi o problema que foi internacionalizado, que é um dos estudos de caso que vamos fazer aqui na nossa aula, que é o caso da usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte, construída em Altamira, no Pará, fez a usina, ok.
falhas no processo, no licenciamento ambiental, construído em cima de terra indígena, propriedade indígena. E um estudo de impacto ambiental que não insuficiente para a proporção do empreendimento. 54 ações coletivas no Brasil. 54 ações coletivas para paralisar a obra até que regularize o licenciamento ambiental. Questão chega no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vira e fala o seguinte: ninguém para essa usina. A ministra Ellen Grace falou com essas palavras: ninguém vai paralisar a usina Belo Monte. Problemas indígenas que sejam discutidos em outra ação. Esse é o principal programa de investimento do PAC. Foram gastos bilhões. Ninguém vai paralisar essa usina. O que acontece? O movimento Xingu pega o caso e leva para o cenário do direito internacional ambiental e dos direitos humanos. Uma ação internacional é feita contra o Brasil num organismo internacional que nós vamos estudar aqui ainda esse semestre, que se chama Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Uma decisão liminar sai da Comissão Interamericana e fala: Brasil, pare agora com essa usina, com os trabalhos da usina, até você regularizar o licenciamento ambiental, porque você faz parte do Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil se posiciona: não vou fazer. Não vou parar porque o meu Supremo Tribunal Federal falou para mim que eu posso fazer. Fim. Mas há um tempo atrás ele cumpriu a Lei Maria da Penha, que veio de uma decisão internacional do mesmo lugar. Por que ele cumpriu a Lei Maria da Penha e não cumpriu essa e não cumpriu outras? Neide, você foi num ponto extremamente importante, que lá na frente a gente vai começar a compreender algumas questões aí, tá? Saiu tudo do mesmo lugar. Qual foi o ponto que eu peguei? Porque você disse da não-verdade. Quando você parte para a não-verdade, você parte para a opinião, né? Para a hipótese. Você não parte mais para aquela verdade socrática. Então, foi a partir disso que eu comecei a perceber que nós não teremos, né, uma firmeza, um rigor, né, conceitual. Não né? Foi a partir disso. Uma das características do conceito de direito internacional ambiental é a sua característica que nós chamamos de soft norms, normas de baixa cogência e de baixa efetividade. É um direito que foi criado, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Como que vem o desenvolvimento sustentável, como que ele foi criado, a tensão dos países do hemisfério norte com os países do hemisfério sul, ou seja, os que já estavam em desenvolvimento, brigando com os que estão, né, impondo normas para você não pode desenvolver. Todo o direito ambiental, essa questão da proteção ambiental, ela vai surgir do direito ao desenvolvimento. Então, a gente tem que estudar o direito ao desenvolvimento, até porque o direito ao desenvolvimento sustentável. E para ele ser sustentável, ele não nasceu sustentável, ele nasceu desenvolvimento. Lá na década de 50, ele nasceu desenvolvimento, 40, 50, 60. O desenvolvimento sustentável, ele é cunhado na década de 80, por meio também do direito internacional ambiental. Então, nós vamos fazer uma construção e vocês vão começar a compreender que realmente existe uma crise, uma complexidade. Eu falei para vocês no início da aula, é uma disciplina absolutamente desconfortante. Ela desconforta. O tempo inteiro nós ficamos desconfortáveis e isso é excelente, porque abre muitas possibilidades para a gente poder fazer umas compreensões aqui. Se a gente pudesse visualizar... Professora? Pode falar, Tânia. Licença, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Pode ser meio redundante, mas, por exemplo, a gente que é da área, a gente estuda que quando há um conflito de normas, um atrito, a palavra final é da Constituição, como a senhora falou, né? Quando há um conflito internacional de normas, como que é resolvido? Quem que decide? Qual que é a supremacia disso? Como que fica resolvido isso, assim? Eu não entendi mesmo, realmente. Desculpa a ignorância. Não, eu compreendo exatamente o seu problema aí.
Eu falei para vocês que, assim, quem não é da área do direito vai ter uma facilidade maior para compreender o direito internacional ambiental. Quem é da área do direito, a gente quase cai da cadeira mesmo quando a gente fala que não existe uma autoridade suprema dentro de um sistema, né? Como que um sistema funciona sem uma hierarquia? Quem que diz a última palavra em relação à violação de um direito? O primeiro tribunal que se posicionar. Então, suponhamos que você pega a tragédia do caso Mariana, em razão da inefetividade dentro do Brasil, na responsabilização dos causadores dos responsáveis, não que tenha acontecido por intenção, mas por negligência ou algum tipo de omissão. Então, vamos supor, Thalita, que você, vendo essa baixa efetividade em termos de responsabilização nas tragédias de Mariana, de Brumadinho, enfim, você tenha a iniciativa de fazer uma petição e encaminhar essa petição para um tribunal internacional de uma tragédia ambiental que aconteceu aqui dentro do Brasil. E aí você escolheu encaminhar para o tribunal, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana vai processar essa ação contra o Estado brasileiro, certamente vai fazer uma recomendação, se não cumprir o caso, vai para a corte. Essa logística a gente vai aprender, tá? Aqui na nossa matéria. Mas chegou lá na Corte Interamericana. E aí a corte condena o Estado brasileiro em relação a essa tragédia que aconteceu em Mariana e aconteceu em Brumadinho. E aí tem lá várias condenações nessa sentença contra o Brasil. Aí tem aquela pergunta, o Brasil recorre para quem? É a última palavra desse tribunal? Não existe um sistema hierárquico de dizer quem que é a primeira e única palavra é do tribunal que decidiu. E isso tem que ser respeitado pelos outros tribunais por uma relação de diplomacia internacional que já é consolidada. Toda a sociedade internacional sabe que se aquele tribunal disse aquilo, é aquele tribunal que disse fim. Brasil quer recorrer, ele não tem para onde recorrer. Ele vai ter que cumprir aquela decisão, por quê? Porque é a lógica do sistema internacional. E isso a gente vai estudar também. E aí, por exemplo, vamos supor que... Quando que ele recebe uma... Desculpa, posso? Pode, não pode. Pode. Nós temos que desconstruir muita coisa. Vamos supor que esse primeiro tribunal decida de uma forma não muito correta. Como que eu vou explicar isso? Não muito ética, de alguma forma que fira algum direito humano, alguma coisa nesse sentido. Aí a recorrência vai ser para a Corte Interamericana de Direitos. É isso, para normatizar, para regularizar essa situação, porque é isso que não está entrando na minha cabeça. Funciona assim, ó. Quando há um erro, por exemplo. Você pode pedir para a própria corte que fez a sentença uma reanálise, uma reconsideração, mas não para nada superior. Então, se a Corte Interamericana de Direitos Humanos sentencia que o Brasil, ou que o Chile, ou que a gente vai aprender os sistemas regionais por continentes, que o Uruguai, que o Peru, enfim, Estados Unidos não, porque os Estados Unidos não faz parte do sistema interamericano, por exemplo. Mas, enfim, na tragédia de Mariana, entende que o Brasil é responsável, o Estado brasileiro é responsável. E aí você vê lá na sentença umas falhas. A sua única alternativa vai fazer um pedido de reconsideração para a própria corte. Não existe uma instância superior. Ah, mas continua errado. Professora. Aí fica a critério do Estado cumprir ou não. Mas nesse caso não tiraria a soberania do Estado? Por que não tira? Pela lógica do sistema internacional. Howling pronuncia? Fala assim? Howling? Isso. Como que funciona a lógica do sistema internacional? É a relação do internacional com o interno. O princípio que rege as relações dos países com o sistema internacional é o princípio do consentimento. Não existe nenhuma lei, nenhum tratado, nenhuma convenção que obrigue um país ou um Estado a fazer parte de um sistema internacional. Então, suponhamos, vamos pegar lá o sistema de tribunais internacionais. Surgiu um sistema com os tribunais internacionais.
Para um Estado, um país poder ser processado nesse sistema, ele precisa fazer parte do sistema. Estados Unidos não faz parte do sistema interamericano, então ele não pode sofrer ação nesse sistema internacional. Ele não faz parte porque ele não quer. Não existe nenhuma lei que obrigue um Estado a fazer parte de um sistema internacional. Agora, é aquela questão. País, você não está obrigado a fazer parte desse sistema internacional. Mas a partir do momento em que você ratifica essa convenção e faz parte desse sistema internacional, você é obrigado a cumprir essas normas. O que violaria a soberania? Uma convenção obrigando um país a fazer parte do sistema internacional. Por que o país entra? Porque ele quer. Então, ele manifesta a vontade dele de fazer parte daquele sistema porque ele quer. Nada obriga aquele país a fazer parte daquele sistema. Mas a partir do momento em que ele faz parte do sistema, ele é obrigado a cumprir as decisões que saem daquele sistema. Funciona dessa forma. E se ele não está satisfeito, ele sai. Como a Venezuela fez. Porque, assim, a gente está vivendo um viés hoje no mundo de governo nacionalista, né? E a gente vê, por exemplo, um tratado por armas nucleares, igual o Irã sai, os Estados Unidos sai, não aceita. Simplesmente quando o país não concorda com aquilo, ele acha que a sua própria Constituição dá engajamento para ele tomar a decisão que ele quiser, ele deixa aquele tratado se ele acha que não é bom para ele. Então, assim, a dúvida que eu tenho é assim, imagina que a Constituição brasileira, ela dá base para uma decisão que nem essa da usina, que a senhora tinha falado, ele dá base para que o governo brasileiro tome a decisão que quiser tomar, né? Que ele acha que é melhor para o Estado, para o país. E aí vem a Corte Internacional e fala, não, vocês estão aqui nesse grupo, vocês têm que respeitar isso. Só que aí, se o Brasil falar, não, a gente não vai respeitar, a gente vai sair dessa... A gente decidiu sair desse grupo e seguir as nossas normas de acordo com a nossa Constituição. Teria alguma punição ou só deixaria de ter algum bônus? Essa é a minha dúvida. Da mesma forma que existe o princípio do consentimento para entrar, existe o consentimento para sair. Não existe nenhuma punição para um país que queira deixar um bloco, para um país que queira deixar um sistema internacional. Não existe punição, mas existe umas situações complicadas. Eu vou dar um exemplo para você. No caso Belo Monte, nessa decisão de Belo Monte, o que aconteceu? Quando essa decisão chegou lá no Ministério das Relações Exteriores e foi encaminhado para a AGU, que é quem faz a defesa internacional do Brasil, o porta-voz do governo da época pegou o microfone lá no jornal e falou o seguinte, não vamos cumprir. E se a comissão continuar a insistir nisso aí, nós vamos tirar o Brasil do sistema. Nossa! Aí já não é questão de direito internacional, não, é questão de relações internacionais. O Ministério das Relações Internacionais começou a receber telefonemas para saber se o Brasil ia realmente sair do sistema. Por quê? Porque determinados países não mantêm relações com países que saem de sistemas de direitos humanos. Então, existe aí a punição direta para o país, não vem, é o princípio do consentimento. Agora, quando um país resolve se deslocar de um sistema internacional, os problemas que orbitam são impressionantes e até afeta a própria economia. Então, a moeda tem uma alteração imediatamente a uma fala dessa. Países ameaçando cortar relações com o país se ele sair de determinado sistema. O que aconteceu com a Venezuela? Quando a Venezuela... É uma questão interessante essa que você colocou, porque o cenário internacional, Raul, ele não tem muitas medidas coercitivas para obrigar a fazer alguma coisa ou punir alguma coisa. Foi até perguntado aqui os mecanismos de execução. Eu vi, tá, Sheila? A gente vai falar sobre isso hoje ainda. Não tem medidas coercitivas no cenário internacional. Olha, nós vamos punir você com multa porque você está deixando de cumprir, ou prender alguém porque está deixando de cumprir. Não, essas punições, elas não vêm. Dessa forma, não. Está mais ligado à questão de política internacional e relações internacionais. Quando a Venezuela manifestou seu interesse em sair do sistema interamericano, no mesmo dia que ela manifestou, nós vamos sair do sistema interamericano, no mesmo dia, um programa internacional de bolsas de estudos, e tinha mais de 40 alunos da Venezuela sendo beneficiados com esse programa de bolsa de estudos na Europa. O programa foi cortado. E a alegação do programa foi de que nós não mantemos relações com quem não faz parte de sistema de proteção aos direitos humanos. Esses alunos que estavam lá na Europa espalhados, lá, quem não podia se manter, teve que voltar.
porque o programa de bolsa foi cortado imediatamente. Por quê? Porque houve um deslocamento. Então, a sociedade internacional ela é interligada em redes. Tem países que não mantêm relações com quem não faz parte de sistemas internacionais. Aí você vira para mim e fala assim, Mariane, os Estados Unidos tem uma característica de não fazer parte de sistemas internacionais? Tem. Ele tem essa mesma alegação que você me colocou. Nós temos um sistema interno suficiente, nós não queremos decisões internacionais interferindo na nossa forma de governo, e não gostamos de fazer parte de sistemas internacionais. O máximo que a gente faz parte aqui é a ONU, porque nós obrigatoriamente temos que fazer parte da ONU, porque nós somos vencedores da Segunda Guerra, um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, e nós temos cadeira permanente no P5. Então não tem como fazer parte da ONU, tá lá. Aliás, é o maior financiador da ONU, com 500 milhões de dólares por ano, que vai para a ONU, que sai dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vira e fala, tirando a ONU, eu não tenho interesse em fazer parte de nenhum sistema internacional de proteção de direitos humanos, não, nem ambiental. Tanto que saiu da COP. Ficou muito tempo fora da COP, da Conferência das Partes, de questões climáticas. Mas, professora, isso parece... Posso? Só para eu terminar um raciocínio aqui com o Raul, fechar essa parte aqui. Aí eu pergunto para você, qual que é o país que vai virar lá para os Estados Unidos e falar, não vamos manter relações com vocês? É os Estados Unidos, é a Venezuela? Qual que é o país que vai... Vou cortar relações... Tirando alguns países por outros motivos, claro. Mas vamos supor que os alunos estão lá onde estavam, na Holanda, pelo programa Erasmus, por exemplo. Você não faz parte do sistema, nós vamos cortar esse programa aqui que existe com você. Não corta. Então, e outro ponto. Aí, Ladislau, que foi o Ladislau que abriu a dúvida? Eu já vou passar para você a questão da dúvida. Nós vamos cair, sim, num ponto que foi colocado pela Neide. Porque o que acontece? Quando um sistema internacional surge, é decisão do governo fazer parte, juntamente com o Congresso, do Executivo e do Legislativo, fazer parte daquele sistema e aquele sistema ter força, por exemplo, um tratado ambiental, ter força dentro do país. Mas suponhamos que tenha troca de governo. E o governo subsequente não quer, não gosta. Ele tem dois caminhos, ou ele ignora aquela convenção, aquela norma internacional ambiental, ou ele tira o país do sistema. Aí tem troca de governo de novo. Aí ele volta o país para o sistema. Então, você vê como que funciona a dinâmica da sociedade internacional, a influência das relações internacionais, a influência da política internacional é muito grande. É muito grande na própria adesão. É muito comum, suponhamos que hoje saia um tratado ambiental para proteção vamos pegar lá a Convenção de Sendai. Convenção de Sendai é um tipo de tratado que trata especificamente de tragédias ambientais. E vamos supor que como que acontece essa adesão dos países a uma nova convenção? Eles esperam quem que vai primeiro. Um país, e geralmente os países aguardam os Estados Unidos e aguardam alguns países da União Europeia. Se os países da União Europeia e os Estados Unidos começarem a fazer uma movimentação, eles vão. Então, um país vai aguardando o outro ir para saber como é que vai ser aquele engajamento daquele sistema internacional. Então, é muito interessante a formação disso aí. Eu entendi as questões que você colocou. A partir do momento, Raul, em que existe um sistema internacional e um sistema interno, a soberania ela é colocada em uma situação de relativização. Nenhum país é obrigado a fazer parte daquele sistema ou aceitar aquela convenção. Por uma questão de respeito à soberania mesmo, é a decisão do país. Mas se o país aceitou, ele é obrigado a cumprir as normas daquele sistema, sem que haja violação da sua soberania. Mas se você perguntar isso na prática, é tranquilo, pacífico? Não, o sistema é absolutamente complexo. E existe, inclusive, um problema muito grande entre a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal com juízes internacionais. Eles não gostam muito. Mas é normal. Por quê? Porque eles fazem uma decisão interna. Vem alguém lá de fora e manda outra decisão para desconstruir a decisão que foi feita, e eles são os guardiões da Constituição Federal. Então, essa tensão
entre internacional e interno é uma característica muito marcante do direito internacional e não seria diferente com o direito internacional do meio ambiente, tá? Ok? Ladislau? Ladislau, abre aí. Ok, sim. Parece um pouquinho injusto na questão dos Estados Unidos, porque dizem que ele tem o sistema próprio e eles podem ter as suas próprias decisões, mas eles impõem decisões nas outras nações. Eles estão sempre por cima de outras nações que não cumprem questões de direitos humanos, que estão a sair do tratado sobre o meio ambiente, eles estão sempre em cima aí. E parece que o mundo gira à volta dos Estados Unidos, Inglaterra, ou Reino Unido, Alemanha, bem França. Parece que o mundo gira em torno desses aqui, que tomam todas as decisões legislativas internacionais. E assim como também, por exemplo, o Tribunal de Haia, que é o Tribunal Internacional, tomam essas decisões e trazem punição de outro e daquilo. Por exemplo, nós cá em Angola, tivemos um grande problema sobre a questão de direitos humanos. Aqui, a nossa Polícia Nacional, ela mata e faz coisas e, às vezes, traz-se alguma punição, mas não se cumpre na íntegra. E por causa dessa situação, nós em Angola estamos a sofrer grave recessão econômica desde 2014. Os Estados Unidos, como Angola não estava a cumprir com as questões dos direitos humanos e a questão de algumas imposições que eles colocaram para que Angola pudesse cumprir, ele não estava a cumprir, retirou o dólar de Angola e hoje nós estamos a viver como que se fosse uma aldeia, simplesmente aqui, e uma dor tremenda. Mas é por quê? Porque fomos avisados, como Angola, mas nós não cumprimos algumas questões, mesmo sendo um determinado Estado. Então, eu vejo aqui, parece que um pouquinho injusto, que alguns têm que cumprir, outros mandam. A lógica da internacionalização do direito, ela tem essa característica mesmo. E você colocou um ponto interessante, Ladislau, que você mencionou o Tribunal de Haia, eu acredito que você esteja se referindo ao Tribunal Penal Internacional, ao TPI, ao ICC, né? É porque lá na Haia, tem muitos tribunais internacionais, inclusive a Corte Internacional de Justiça fica na cidade da Haia também, mas pelo contexto da fala do Ladislau, ele estava se referindo ao Tribunal Penal Internacional. Essa questão dos Estados Unidos, os Estados Unidos chegou a fazer parte do Tribunal Penal Internacional. Quando o Estatuto de Roma ele foi publicado, né, entrou em vigência internacional, os Estados Unidos fez parte. E foi um susto. Ninguém esperava que os Estados Unidos fossem fazer parte do Tribunal Penal Internacional, porque ele não tem a característica de fazer esse comportamento de fazer parte de sistemas internacionais. Mas ele fez. Você sabe o que aconteceu, Ladislau? O ataque às Torres Gêmeas. Um dia depois do ataque às Torres Gêmeas, houve uma ordem interna para que fosse retirado os Estados Unidos imediatamente do Tribunal Penal Internacional. Um dia, lá no nosso departamento de pesquisa, nós conseguimos os memorandos que foram encaminhados, dando a ordem para retirar os Estados Unidos do Tribunal Penal Internacional, um dia depois do ataque às Torres Gêmeas. Porque já sabia quais eram as intenções e o que ia acontecer. No outro dia, o Iraque saiu do Tribunal Penal Internacional. Ficou muito na cara, porque aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, um dia depois os Estados Unidos saem, no outro dia, solicitação para retirada do Iraque. Então, realmente, eu concordo com você, essa lógica do sistema internacional, dessa consensualidade em ingressar, essa consensualidade em sair, essa ausência de mecanismos coercitivos, isso tudo gera uma insegurança, essa ausência de uma autoridade superior dentro dessa sociedade internacional, essa característica de ser não linear, essa existência de muitos organismos dizendo o direito ambiental ou outro direito, isso tudo dentro de uma sociedade ali que fica em constante movimento, sem uma hierarquia, causa uma insegurança muito grande. É um tipo de direito muito diferenciado.
E ainda vou repetir. Quem é da área do direito sente-se extremamente desconfortável com esse tipo de estudo, porque foge completamente do que nós estudamos durante a graduação. Quem tem contato com direito sabe disso. E quem não é da área do direito recebe esse conteúdo com um pouco mais de facilidade do que quem é. A Thalita, por exemplo, ela está aqui na sala ou ela já saiu? Coitada, a Thalita, eu tenho certeza que ela está lá angustiada. Eu tenho certeza absoluta, conhecendo a Thalita, ela foi minha aluna já, muito estudiosa. A Keren aqui, professora. Está angustiada. Estou sofrendo. A Ana Paula trabalha no judiciário, deve estar angustiadíssima. Como assim, gente? Um sistema que não tem hierarquia? Quem manda no negócio? Quem que manda nisso aqui? Quem que resolve? Quem que é a palavra final? Como não tem cabimento não ter isso? Como é que orbita? Esses organismos ficam aí orbitando, criando suas próprias normas de acordo com seus próprios posicionamentos? Como é que isso não se choca? Como é que isso não se colapsa sem essa autoridade? Engraçado. É exatamente esse ponto, Sheila. É exatamente o ponto. O argumento da soberania, ele vai ser utilizado tanto para não cumprir decisões e para não cumprir o direito internacional, como para justificar a lógica do sistema internacional. É o tipo de situação que você tem a possibilidade de ser utilizado das duas formas, tá? Exatamente, é esse ponto aí. E o que acontece? Nós estamos aqui diante de mais uma vez, professor, existem autores que explicam essa complexidade do direito internacional, ambiental, essa possível fragmentação, essa falta de hierarquia em relação ao direito internacional, especificamente ambiental, sim, todos, mas eu vou citar aqui dois muito interessantes que eu recomendo a leitura, depois eu vou passar para vocês, eu vou apresentar o plano para vocês hoje ainda, do nosso curso, é porque as discussões vão ficando boas aqui, a gente vai deixando, mas tem um plano aqui para apresentar para vocês. Depois, se vocês dão uma olhada nesse autor aqui, o Teubner, ele veio aqui no Brasil já umas 2 vezes. Quase matou o povo do direito lá em Brasília. O Teubner, ele explica muito bem essa movimentação do direito internacional ambiental, oscilando aí sem hierarquia. Quem conseguiu ler os textos vai conseguir captar bem o que nós estamos falando aqui agora, mas quem não conseguiu vai ter um mês aí para ler esses textos e outros que eu vou colocar à disposição de vocês. Mas vejam bem, o Teubner criou um sistema, olha o sistema que ele criou, é uma tese que ele criou, tá? Como se fosse o doutoramento dele, ele criou essa tese para explicar o direito e a internacionalização do direito. Ele criou um sistema jurídico em forma de esferas. Então, o sistema jurídico ele não é pirâmide, ele não é hierárquico, o internacional. São esferas. E essas esferas, cada esfera, ela tem um tamanho. E essas esferas, elas ficam orbitando dentro de uma sociedade internacional. E cada esfera dessa é um sistema e um subsistema. Elas ficam em constante movimento. Elas podem até se chocar. Elas não podem entrar uma na outra, colapsar o sistema. Elas vão se chocar. E cada esfera dessa é um direito. Uma esfera é um direito internacional econômico, a outra esfera é o direito internacional ambiental, a outra esfera são os direitos humanos, a outra esfera é o direito humanitário, a outra esfera é o direito sanitário. Nós estamos em um contexto, uma pandemia terrível, que vem de um direito internacional sanitário. Inclusive, nossa última aula é sobre isso. Nós vamos aproveitar esse contexto para falar do direito internacional sanitário e a relação com o direito internacional ambiental. Professora, mas esse sistema aí, você sabe qual que é? É o sistema revolucionário. É o sistema revolucionário, que copia o sistema das estrelas, dos astros, que copia todas as revoluções foram feitas baseadas nisso. Essas esferas que não se chocam. É isso que eu estou vendo aí. Ele criou essa tese para explicar esse direito internacional, essa sociedade, com lógica. Cada esfera é uma lógica própria, ela mesma se sustenta, ela não depende da outra para se sustentar, ela mesma tem as suas receitas, ela mesma cria suas próprias decisões, suas próprias normas, e elas ficam orbitando.
dentro de uma sociedade internacional. O direito internacional ambiental seria uma dessas esferas. O direito humano seria outra esfera. O direito internacional econômico está aqui. Então, essa é a lógica. Foi uma visão que ele teve para não ter o colapso. Cada uma dentro da sua esfera, dentro do seu quadrado, mas na verdade é uma esfera. E ele, quando ele veio, eu lembro quando ele veio no Brasil pela segunda vez, toda vez que ele falava sobre isso, ele apresentou essa teoria dele, muito sofisticada, a forma que ele, de apresentar a teoria. Eu lembro, eu não sei se vocês vão lembrar aqui. Vocês lembram que antigamente tinha um descanso de tela do computador? Que quando a gente deixava o computador parado, tinha umas bolhas de sabão. Elas ficavam assim na tela e elas ficavam ali no movimento bem lento. E esse movimento lento, elas iam passando ali, aí elas esbarravam na outra, passavam, esbarravam na outra. Vocês lembram desse movimento? Foi exatamente o movimento que ele apresentou. Eu falei, o homem pegou o descanso de tela lá no negócio e simplesmente colocou a teoria dele aqui dentro. Ele fez foi isso. Mas, Thalita, e para todos que estão com algum desconforto mesmo aí da área do direito ou não, algum desconforto em não compreender a existência de um direito que tem sistemas e subsistemas que se mantêm sem uma autoridade superior, isso é possível, isso existe, até porque o direito internacional é isso, a definição é essa, é um sistema, o direito internacional ambiental é um conjunto de normas que visam a proteção do meio ambiente no cenário internacional e interno, e que corresponde a um sistema complexo com inúmeros atores, fatores e contextos. Ele é considerado um sistema complexo. Não existe mesmo essa autoridade superior dentro do direito internacional ambiental. É aquela velha pergunta, a quem eu devo seguir? Quem que é a autoridade aqui? Isso, existem os prós e contras. Qual que é o pior dos problemas aqui? Falhas de governança. Se não houver uma coordenação, e aí mais para frente eu não vou apavorar ninguém com algumas teorias, tem a teoria da Delmar Marti, que é uma professora muito, muito interessante mesmo, que tem muitos livros sobre para a compreensão desses sistemas, que ela compreende não na forma de esferas, mas em nuvens. Gente do céu. Quando a gente for falar ainda das fertilizações cruzadas entre os sistemas, e a compreensão desses sistemas no formato de nuvens, ou seja, nuvens que vão se... O livro dela inteiro é para falar disso. São nuvens, na verdade, o formato são nuvens que vão passando uma dentro da outra, assim, sem choque. E é perfeitamente possível a coexistência desses subsistemas. Quem está aí vendo? Thalita está aí? E quem mais quer visualizar mais ou menos? Não, professora. Cadê, Ana Paula? Olha aqui. Observem bem esse movimento aqui, ó. Sabe o sistema piramidal de Hans Kelsen? Que tem um topo, alguém lá em cima falando alguma coisa? Tá aí, ó. Círculos relaxantes. Melhor imagem que nós temos aí hoje para demonstrar o que é a sociedade internacional. Cada esfera dessa é um direito, e nenhuma está explodindo a outra por enquanto. Não vou dizer que não vai explodir a outra, mas a intenção é que não ocorra esse choque dessa forma. Você pode perceber que eles passam entre si. A partir do momento em que a tragédia ambiental eu levo para um tribunal de direitos humanos, eu estou pegando a lógica do meio ambiente e passando ela dentro da lógica de direitos humanos. A partir do momento em que problemas ambientais causam o refúgio de pessoas por questões climáticas, e eu estou me referindo ao refúgio ambiental, aos refugiados ambientais que deixam países por problemas de clima, por problemas ambientais, eu estou pegando uma esfera do direito internacional ambiental e estou passando dentro do direito internacional humanitário. A sociedade internacional ela fica em constante movimento dessa forma. Você não consegue enxergar aí uma esfera superior, você não consegue enxergar uma característica linear, cada um vai ter um tamanho.
Cada um vai ter uma proporção, um nível de atuação, e você não consegue enxergar aí uma hierarquia. Não existe um escalonamento hierárquico. Você vê várias lógicas, vários direitos que vão se intercalando em um constante movimento e eles próprios se mantêm. Mas existe relação entre esses sistemas? Sim, mas existem relações internacionais entre esses sistemas. É isso, exatamente. É extremamente lúdico eu apresentar isso aqui para vocês. Muito simples, é uma imagem de bolhas passando. Isso aqui é uma teoria de esferas. Como eu falei para vocês, existem a teoria das nuvens. Anota o nome dessa mulher aí, essa professora. Deem uma lida no que ela escreve. Professora Delma. Ela tem toda Professora, a própria para explicar, só que o sistema dela é em nuvens, tá? Quando ela falar em nuvens, a visão dela seriam nuvens ali. Alguém falou? eu, novamente, a Thalita. Professora, quando há conversão, por exemplo, em que sai uma norma do direito ambiental internacional e juntamente com os direitos humanos, e aí pode ser que aconteça um erro judiciário. Aí, nesse caso específico, vai ter um órgão que vai cuidar disso, que é a Corte Interamericana, né, dos direitos humanos, vai reger sobre essa norma. Não, você citou um exemplo, você citou o sistema interamericano, esse é o problema, não existe só um. Lembra que eu falei que o sistema é complexo, existem inúmeros atores? O sistema interamericano é um. Esse caso pode perfeitamente parar num Tribunal Penal Internacional, você quer o exemplo? Vou ainda permanecer na tragédia de Mariana. Hoje, a tragédia de Mariana está tanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro e está no Tribunal Penal Internacional por ecocídio. A ação está lá em andamento. Por ecocídio para punir as pessoas criminalmente pelo que está acontecendo. Vamos supor que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos diga que houve dano, que realmente houve uma responsabilidade. E lá no outro Tribunal Internacional entenda-se que não. Olha o choque de decisões aqui. Muitos atores querendo dizer a mesma coisa. Isso é complicado, mas vai lá, continua com o seu exemplo do sistema interamericano. Então, você está trabalhando com um único sistema. Existem inúmeros que a gente vai estudar esse semestre. Vamos pegar o exemplo do que você está falando, do interamericano. Continua a sua dúvida. Thalita? Thaís? Oi. É porque cortou aqui. Certo. E aí, por exemplo, o que eu queria entender é se há, nesse caso, porque tem a Corte Interamericana, se há dos direitos humanos. Por exemplo, em um caso específico, vamos supor que essa norma, que tenha havido um erro judiciário, vá para essa corte, e aí se ela vai ser suprema, se ela vai ser soberana na decisão de corrigir esse erro e normatizar esse erro para outros organismos que fazem parte dessa convenção, que atendem às normas e às obrigações dessa corte. Entendeu minha pergunta? Eu não sei se eu fui clara. Entendi. A Corte Interamericana, ela é o tribunal do sistema interamericano. Se ela faz a sentença, ela vai normatizar aquela situação. Tudo que está ligado ao sistema interamericano vai ter que seguir essa decisão da Corte Interamericana. Outro sistema que não é ligado a esse sistema, precisa? Não precisa. Só aquele que é obrigado a seguir ao que está ligado à Corte Interamericana. Pode ser que o mesmo problema seja julgado de forma diferente em outro tribunal internacional. Entendeu? Eu entendi, mas aí ele poderá ser julgado de forma diferente, mesmo tendo aquela supremacia? Mesmo tendo a normatização daquela decisão? Ser julgado por quem?
por outro país? Não, por nós outra, não somos julgados por outro país. outra corte. Mas qual corte? Não, outra decisão. Tá, mas qual corte seria? A mesma. Mas é porque a senhora falou que pode ser que tenha uma decisão diferente. Ela não tem que respeitar. Em tribunais diferentes. Ah, tá, entendi. Não no mesmo. Eu estava achando que a senhora estava falando do mesmo tribunal. Não. Em tribunais diferentes. Entendi. Caso Mariana está em um tribunal X e um tribunal Y. Suponhamos que no X, o Brasil seja condenado. No Y, entendam que nem houve dano. Olha o choque. Mas são tribunais diferentes, tá? Fico pensando se, por exemplo, o Brasil, no caso Mariana, for condenado por um tribunal internacional e não em tribunais diferentes. O Brasil pode optar pela decisão mais benéfica. O que acontece? O Brasil vai ter que cumprir, Sheila, as decisões, todas as decisões, ele não tem opção de escolher. Então, por exemplo, se ele foi condenado num tribunal que ele faz parte como Estado, como país, ele é obrigado a cumprir. Ele não pode optar, porque os tribunais não são iguais. Então, quando eu falo que o caso Mariana está no Tribunal Interamericano, ele tem uma característica. O caso Mariana está no Tribunal Penal, já é outra característica. Então, se ele foi condenado em um tribunal, ele é obrigado a cumprir se ele faz parte daquele sistema. Ele não pode escolher, porque os processos foram distintos. São análises distintas que são feitas. Não, ele não tem como sair do tribunal e alegar que não vai cumprir porque saiu do tribunal. Ele pode sair de um sistema internacional não para não cumprir, ele pode sair porque ele não quer mais, mas ele fica obrigado a cumprir aquilo que já foi condenado. Tá? Ele não pode sair para alegar o não cumprimento. Gente, é só o começo. A gente só está fazendo noções gerais do direito internacional ambiental. Não se preocupem. Nós vamos estudar todos os sistemas isoladamente. Não misture, não se preocupe, eu sei que é muita informação, mas é a disciplina. O direito internacional ambiental, pelo número excessivo de atores, fatores e contextos, vão causar essa confusão, por isso que ele é um sistema complexo. O que nós precisamos compreender é quais são os principais tratados, como que se originou o desenvolvimento sustentável. Eu posso garantir para vocês que, independente da pesquisa que vocês vão desenvolver durante o mestrado e o doutorado, o desenvolvimento sustentável, ele vai ser mencionado em algum momento da pesquisa de vocês. Isso é um referencial teórico que vai ser mencionado. E o desenvolvimento sustentável, ele foi criado por um documento internacional. Lá em 1986 e especificamente em 1987. Se eu não me engano, foi até uma sugestão que eu fiz no seu trabalho, não foi, Keren? Acrescentar o relatório Brundtland lá, que define o desenvolvimento sustentável. Existe em algum lugar, começou esse desenvolvimento sustentável. A gente vai aprender. Nós temos que aprender como foi a criação do direito internacional ambiental, como que ele surge no mundo, como que esse nome surge, gente, como que o direito internacional ambiental se consolida como uma disciplina. Por que nós estamos estudando isso aqui nesse programa? Porque é uma disciplina. Desde quando isso é considerado uma disciplina? Desde quando esse nome existe, direito internacional ambiental? Proteção ambiental, algo que já nasce com baixa efetividade. Uma das principais características do direito ambiental e do direito internacional ambiental é a sua baixa efetividade. É um tipo de direito que já nasce com baixa efetividade, com um tipo de força normativa em que demonstra claramente que, diante de uma crise do direito ambiental, e vivemos crise do direito ambiental, tanto nacional como internacional, em caso de conflitos entre o econômico e o meio ambiente, vão prevalecer os interesses econômicos. A gente sabe que vão prevalecer, porque o direito ambiental, ele tem uma característica de facilitar as compensações, facilitar as reparações de danos, facilitar as possibilidades de vamos agredir o meio ambiente de cá, mas a gente compensa ambientalmente desse lado aqui. Mas ali o problema ainda continua. Esses dias eu recebi uma tese de doutoramento de uma colega
que terminou lá na França, e ela fez uma tese de doutoramento especificamente sobre compensação ambiental. O tema dela foi compensação ambiental. E ela fez um estudo tão interessante de situações de compensação ambiental, porque a compensação ambiental, ela tem uma característica de vamos violar o meio ambiente de cá, mas a gente constrói um parque ali. Vamos construir o hipermercado em cima do córrego, e aí a gente entrega um parque para a cidade. Vamos fazer o supermercado lá em cima da área de preservação permanente, ou recupero um aerosol lá no bairro. O direito ambiental, ele tem essa natureza de facilitar a compensação, de facilitar as reparações de danos. Então, em conflitos de questões de mercado, o meio ambiente ele não é priorizado. Dificilmente ele vai ser priorizado. Porque nós temos várias saídas aí para poder conseguir estabelecer um determinado empreendimento. A economia precisa girar. E aí ele já tem um direito que já nasce com uma baixa efetividade. Ele é considerado soft norms. Vou te encaminhar a tese. Depois passa seu e-mail, Cristiane, que eu encaminho a tese dela para você, tá? Me passa seu e-mail lá, que eu já passo a tese toda. O direito... Tá, pode deixar que eu te encaminho. Ainda hoje, quando a gente finalizar a aula, eu já encaminho para você, tá bom? Muito interessante o trabalho dela, muito bom mesmo, especificamente sobre compensação ambiental. Porque a compensação ambiental, por mais que você vai lá e recupere uma área para poder causar o problema ali, você não fica desobrigado a pagar as respectivas indenizações. A compensação ambiental não desobriga os direitos às indenizações. E, às vezes, o que a gente vê é o contrário. Nós vemos aí as compensações ambientais sendo feitas, termos de ajustamento de conduta são feitos, faz uma compensação ambiental e morre a conversa. Nossa, que bom! Você construiu aqui em cima do rio, que bom que você deu um parque para a cidade. Morreu a história. Não. O fato de existir uma compensação ambiental não desobriga de fazer o pagamento da respectiva indenização para o meio ambiente. Cristiane? Com relação à compensação ambiental, eu vou trabalhar um pouco na minha tese sobre a compensação ambiental que ocorre aqui no estado de Goiás. O estado tem uma particularidade que eles criaram, quando eu falo a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, o termo de autocomposição, que seria um termo de compromisso, né? Eles equivalem ao termo, o TAC, do Ministério Público. Só que aí, assim, coloca a reparação do dano, seja ela por servidão ambiental, doação em unidade de conservação ou um PRAD. Mas aí vem e transforma aquela multa em doações para a secretaria, cursos. Então, eu vou... Isso. Eu vou trabalhar um pouco, e aí eu levantei todos os processos que foram feitos dessa nova lei, em que substituiu os termos de compromissos ambientais por termos de autocomposição. E isso é feito com o próprio infrator, em que ele se autodeclara, né, no momento, é aquela corretiva, licença corretiva. Ele declara que ele fez errado, então ele suspende aquela multa, ela pode cair em até 50%, se for dentro dos 20 dias, cai 70%, e o que sobrar da multa transforma em doações, no caso, as últimas foram de computadores para a secretaria. Mas teve eu vou te curso... Cristiane, vamos longe não, numa cidade perto de Anápolis aqui, foram lá e fizeram uma empresa, uma indústria se instalou numa área de preservação permanente. Vamos fazer uma compensação ambiental. Foi lá, fez a reunião, promotor, juíza, enfim, fizeram a reunião. Você sabe qual foi a compensação ambiental? Chega o caminhão da Tokstok na porta do fórum para mobiliar a sala do juiz da promotora. Eu falei, não tem lógica. Isso não tem lógica, gente. O negócio acontece aí. Isso é compensação ambiental? Mobiliar a sala, chegar o caminhão da Tokstok para mobiliar a sala do juiz e da promotora? Isso é compensação ambiental? Esses dias eu vi, você é geógrafa, eu esqueci o nome de um aparelhinho que utiliza muito. Utiliza para quê? Na época que eu era procuradora do meio ambiente, foi feita uma compensação ambiental e a empresa fez a doação de GPS. Como? GPS? Não é GPS, não.
um nome de um aparelho, foi feita a doação de um aparelho desse para a secretaria. Eu vejo, mas isso não é compensação ambiental? Eu criei uma confusão lá no dia, eu falei, eu não tenho coragem de colocar isso aqui dentro de um termo, como é que você coloca isso num termo? Isso não pode ser considerado compensação ambiental. Então, são práticas reiteradas, excelente sua pesquisa, de extrema utilidade e relevância aqui no Brasil, porque essas compensações ambientais que são feitas, meu Deus, não tem condição, não existe compensação ambiental. É simplesmente ajudar a estruturar algo que deveria estar sendo feito com dinheiro público, com erário. Agora, a compensação ambiental é outra coisa. Assim que a gente terminar, eu vou pegar e vou encaminhar, tá? Para quem me colocar o e-mail aqui, eu coloco. E é excelente, é muito bom a sua iniciativa de trabalhar a compensação ambiental como objetivo. Mas na frente eu quero conversar com você essa questão. No caso, o federal fala que não pode, o Código Florestal Federal, a Constituição Federal fala que não pode, vem o estadual e permite fazer alguns tipos de reparação que não está previsto no federal. Depois eu quero conversar sobre isso. Ok. Mas vamos sim, o que eu puder ajudar, tá? E além disso, as indenizações são muito pequenas. Então, quem colocou e-mail aqui, pode deixar que eu vou encaminhar essa tese. Ela está em francês. Mas dá para pegar os trechos. Francês dá para ler. Para quem entende francês, está ok. Mas o francês dá para ler. Mas aí vocês pegam lá, quem não tem, né, não conhece bem o francês, põe lá a parte da tradução, traduz lá, dá para compreender sim, tá bom? Mas muito boa mesmo a tese. Tá? Professora? Oi, Marcos? Sim, deixa eu entrar aí também, pode? Claro, vamos lá. Professora, quando você fala da compensação ambiental, e eu vou pegar sua falinha lá atrás, que você disse que o econômico sempre prevalecerá sobre o ambiental, porque o ambiental tem como fazer nessas compensações. Aí surgiu uma pequena questão, porque a minha região é uma região de usinas. Então, foi implantada uma nova aqui próximo ao local que a gente mora, e houve, né, algumas assembleias para as discussões, e eu não participei de nenhuma, eu ouvi boatos das discussões, mas finalmente a usina está implantada, né? Então o econômico prevaleceu. Eu não sei como é que foram as discussões, não sei te falar. Mas aí surgiu uma questão que não tem como compensar, que precisa, assim, no nosso meio ser discutida. E a questão da extinção de espécies que acontece, que jamais serão, né, compensadas, e é um fator altamente importante de ser discutido, de ser debatido. Lógico que eu sei que você já falou aí que eu sempre digo que as leis do Brasil, e agora você me funde a cabeça, me falando que isso vai a nível mundial e internacional, que as leis do Brasil são feitas para andar para trás, né? Lamentavelmente, é essa questão que vocês falam. Há um desastre ambiental em prol de um bem econômico, né? E a reparação seria simplesmente uma doação como você diz, de abastecimento de uma sala de juiz e promotor, que na verdade nem necessita, né? Porque se fosse doado para a pessoa necessitada, ou desenvolvesse um projeto maior, onde a sociedade fosse beneficiada com alguma coisa, e jamais esses danos a gente sabe que serão reparados. Mas essa questão de espécies que eu vi extinguir na minha região, tanto vegetal quanto animal, isso jamais, né? O vegetal, como a gente sabe, de repente poderá ser reparado, mas com o tempo, em outras regiões, mas a questão animal, ela não vai ser, né? Então a gente fica nesse prejuízo. E aqui aconteceu um fato, assim, eu não sei como eu sei que deu desfecho, eu não sei o processo. Aqui na minha região, como tinha que deixar as reservas ambientais, então os grandes fazendeiros aqui, eles compravam, todos passaram a comprar a região perto da Niquelândia, um local chamado Cavalcante, eu não conheço. Aí, quando faleceu o pai de um colega meu, foi preciso de fazer o inventário e a divisão da herança. E o pai dele tinha comprado uma região em Cavalcante. O que aconteceu é que foi descoberto que várias pessoas haviam comprado a mesma região. Eu não sei como deu o desfecho legal, eu sei que aconteceu porque foi feita a documentação, a herança foi dividida, né? Inclusive ele está morando na parte dele. Só porque eu sei, assim, que é uma confusão, é uma corrupção até nesse aspecto, porque essa parte que o pai dele havia comprado, quando eles foram fazer a documentação, eles descobriram que essa parte havia sido vendida para vários fazendeiros nessa mesma região, né? Então, são essas coisas, assim, alarmosas que a gente vê, que a nossa lei,
há uma corrupção, além né, uma esfera, igual você diz, uma esfera, eu estou entendendo assim, que mais ou menos independente, que pode tomar algumas decisões, que, como você diz, a Constituição, para mim, até hoje era suprema e hoje passa a não ser, estou desmontando, desmistificando isso para mim também, que não sou da área do direito, mas uma informação altamente interessante e, às vezes, desilusória também, porque é triste pensar assim, ver as coisas dessa forma. Mas, então, isso acontece no nosso país. Então, são questões relevantes, né, a serem trabalhadas, levantadas, e eu sou da ideia de que, com lutas e mobilizações, né, e como você vem falar aí hoje, está ensinando para a gente, você é uma pessoa que grita muito contra isso, parece, né, que mostra esses pontos, esses aspectos que necessitam de debate, de discussões. Mas quando você diz que o econômico ele prevalecerá sempre, né, sobre o ambiental, e eu creio que sobre o humano e sobre tudo, é lamentável, né, que a gente... você só está reforçando a informação, a gente também já sabe disso por leituras, né? Só que, assim, nós, eu já falei no curso, nós, enquanto produtores de conhecimento científico, a gente não pode estar deixando de bater nessa tecla, né, que são importantes. Como você diz, a compensação ambiental pode ser que haja com o tempo. Eu não sei se ela vai acontecer. Só porque temos as espécies naturais, né, de cada região que, de repente, extinta aqui, ela não nascerá mais ou não recuperará em nenhum lugar do mundo mais, do universo. Então, são questões a serem debatidas, né? Eu só estou pontuando assim, eu não vou deixar nenhuma questão. Muito bem pontuado. Posso complementar de forma bem sucinta e rápida? Pode, claro. Assim, é importante isso que o Marcos falou, porque ele acabou falando ali de quase todos os tipos de compensações que existem no estado de Goiás. Quando a gente fala em compensação ambiental no estado de Goiás, a gente tem que pensar em 3 tipos. A compensação de reserva legal, que ele pontuou muito bem, que acontece muito de proprietários jogar suas reservas para fora do seu imóvel, essa é a compensação de reserva legal. Jogaram um monte lá para Cavalcante, acabou dando prédios de reservas legais, né? O maior crime ambiental com relação à reserva legal. Então, a primeira é com relação à compensação de reserva legal. A segunda é com relação ao artigo 35 da Lei 2.247, que é aquele que não, né, que tem um grande impacto local, ele vai, no caso, doar, indenizar um parque próximo. É a lei da questão das unidades de conservação. Essa é a compensação ambiental para a unidade de conservação, para empreendimentos que impactam ali o local. E a gente tem uma terceira compensação, que é aquele que degrada as árvores que são protegidas, as árvores que têm, né? Então, pensa em árvore. A compensação ambiental pensa com relação à vegetação. Tudo que aquilo que for protegido, para cada uma que for arrancada, tem que se plantar 12, levando em consideração que dessas 12, tem que ser 6 da mesma espécie e as outras 6 de outras espécies de ocorrência regional. Então, em Goiás, a gente divide em 3 tipos de compensação, e essas compensações, elas acabam sendo mais permissivas do que o Código Florestal Federal e a própria Constituição, porque tirando a de unidade de conservação, que segue à risca o que é feito no federal, as compensações no caso aqui, da retirada de árvores, não. Retirou árvores, no caso, na lei fala, endêmicas, protegidas, com risco de extinção. Aqui não, é somente umas 6 espécies que encontram-se hoje no site da Secretaria de Meio Ambiente, e, na verdade, é uma portaria 443 do Ministério do Meio Ambiente que declara que tem em torno aqui no estado de Goiás de quase 120 de ocorrências. Só que, como a gente não tem estudo, não se leva em consideração as 120 do Ministério do Meio Ambiente, e nós consideramos somente 6, né, de proteção ali, a questão de risco de extinta. Então, assim, são algumas coisas contraditórias, mas é só isso mesmo. Essas 3 compensações são feitas aqui no estado de Goiás, sendo 2 delas mais permissivas, não sei se esse é o termo permissiva, né, do que a federal. É isso mesmo. As colocações que foram feitas pela Cristiane, foi o Marcos que fez, né, as colocações também. Só o Marcos está aí? Marcos? Estou aqui. Eu estou corrigindo as atividades dos meus alunos aqui, eu fugi um pouquinho da câmera. Tranquilo, tá? Só para a gente poder alinhar algumas questões aqui. No direito interno, dentro do país, o que prevalece é a Constituição Federal. Ela é a norma superior. Suprema. No direito internacional ambiental,
Não existe uma norma hierarquicamente superior para reger o sistema internacional. No direito interno, dentro dos países, existe um escalonamento de normas, uma hierarquia com normas infraconstitucionais. Apesar de que, como colocado pela Cristiane, o ideal seria que se houvesse uma correlação entre essas normas e não violasse essa hierarquia. A Cristiane apresenta uma problematização aqui que apresenta uma situação contrária. Mas é criado um sistema de escalonamento. No cenário do direito internacional, é que nós temos completa ausência de uma autoridade superior e de uma norma superior em relação às outras, ou seja, todas as normas vão ter o mesmo valor e todas as decisões dos tribunais também têm o mesmo valor. Não existe uma hierarquização no cenário internacional. No cenário interno nós temos, no cenário internacional não, ok? Só para fazer essa separação. Deu para compreender? Eu sim, melhorou bastante. Eu sim, obrigado. Complexo, mas não é difícil. Não, complexo ele é. Já no próprio conceito, não adianta. Não tem como fugir dessa complexidade do direito internacional ambiental. Eu tenho certeza que vocês vão acabar... complexo, nós não podemos desatrelar da Mariana Estiva. Aí fica mais fácil. Vamos pegar aqui, eu quero muito antes da gente, tem mais 10 minutinhos aqui até meio-dia, deixa eu só compartilhar com vocês o que nós vamos estudar esse semestre, só apresentar rapidinho o plano. Só para apresentar para vocês, teve uma reorganização, então nós teremos aqui nas últimas semanas de cada mês um encontro, tá? Então, nós teremos aqui 4 encontros. No mais, eu vou disponibilizar textos, estudos de caso para fazer essa complementação. Ainda vou ver com a Vivian e com a Lucimar como vai ficar essa questão. Mas, enfim, nós temos o encontro de hoje, que a gente vai fazer a introdução ao direito internacional ambiental. Como que surge esse direito internacional ambiental? Porque tem aí um marco, e o direito internacional ambiental está ligado ao desenvolvimento ali na década de 50, mais ou menos. Mas antes disso, será que nós não tínhamos leis ambientais? Nós temos normas ambientais historicamente, problemas ambientais históricos, muito antes da década de 50. Isso é uma consolidação do direito internacional ambiental. Mas a gente consegue ver normas de proteção de uma forma isolada. Por exemplo, uma convenção que é em relação à pesca, uma convenção de proteção à pele de focas, por exemplo. Então, a gente vai ver uma mudança até das características desses tratados, envolvendo a proteção ambiental, essa característica de tratados inicialmente com uma característica muito mais biocêntrica, e depois da Conferência de Estocolmo, que foi um grande marco do direito internacional ambiental em 72, nós temos uma característica um pouco mais antropocêntrica, e hoje é possível encontrarmos tratados tanto puramente biocêntricos, tanto puramente antropocêntricos, ou que mesclam mistos, né? Tanto com características biocêntricas ou antropocêntricas. Esses de características biocêntricas são esses tratados especificamente de proteção à fauna, especificamente de proteção à flora, enfim. Os antropocêntricos, nós vemos aí a colocação do ser humano no centro, e o meio ambiente ele tem que ser totalmente ligado à proteção e às garantias da qualidade de vida humana. Então, nós temos aqui o antropocêntrico com essa característica de colocar o ser humano no centro da proteção ambiental também. E aí temos depois vários tipos de tratados, mas os iniciais têm características biocêntricas, e só depois da Conferência de Estocolmo de 72, esse antropocentrismo dos tratados começa a se ressaltar no cenário do direito internacional ambiental. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa introdução do direito internacional ambiental, dos tratados sobre meio ambiente e direitos humanos. Depois, feitas essas análises e considerações no próximo encontro, a gente vai falar sobre o meio ambiente na Corte Internacional de Justiça e o meio ambiente nos tribunais internacionais de direitos humanos. Eu mencionei algumas situações aqui, mas nós vamos entrar especificamente em todos os tribunais de direitos humanos para falar como que são as decisões ambientais, como que o direito ambiental é visto
a partir todos esses tribunais internacionais de direitos humanos e qual o impacto disso nos países, nos estados. Como que os estados recebem essas decisões internacionais quando viola direitos humanos. Depois nós vamos falar de efetividade, não tem como não falarmos de efetividade, porque estamos estudando algo que já afirma, uma hipótese, tá? Pode ser contestável, nós estamos aqui num ambiente científico, já nasceu com baixa efetividade, então vamos falar um pouquinho do que se considera efetivo primeiro no sistema, vamos ter que fazer um estudo sobre efetividade, para depois compreender os níveis de efetividade do direito internacional ambiental e, por consequência, dentro dos países. Vamos falar, talvez, hoje, do que está em maior pauta nas discussões internacionais, com exceção do direito internacional sanitário envolvendo pandemia e meio ambiente, talvez hoje seja uma das grandes pautas aí do cenário internacional do direito ambiental, que é o ecocídio e a possível atuação de um tribunal penal internacional, ou seja, condenar pessoas internacionalmente por tragédias ambientais nos países em que houve falha na responsabilização dos países na punição dessas pessoas responsáveis por tragédias ambientais. Vamos falar da biodiversidade, não tem como não falar da CDB, mudanças climáticas e atuais tendências do direito internacional ambiental, e aqui especificamente a gente fecha nosso semestre fazendo a relação e analisando um pouco o direito internacional sanitário e o direito internacional ambiental. São apenas temas, mas vocês podem ter certeza que os assuntos, a gente está aqui, ó, na introdução. E dentro da introdução, vejam os temas que já falamos aqui hoje em 2 horas. Né? Nós já ficamos aqui 2 horas hoje conversando sobre esse tema direito internacional ambiental. Então, a gente vai fazer esse início aí de introdução, falar um pouco das características dos tratados, como que houve essa construção do direito internacional ambiental, quais são os grandes marcos envolvendo os tratados internacionais, né, envolvendo o meio ambiente, as características biocêntricas, antropocêntricas, qual que é a consequência disso, enfim, e até chegar nos atuais. E aí a gente entra especificamente no meio ambiente e direitos humanos, que eu vou falar para vocês. Pode até parecer, assim, muito claro, Mariane, mas esse meio ambiente é um direito humano. Não é bem assim, não. Meio ambiente é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Mas quando eu pergunto, meio ambiente é um direito humano, eu vou apresentar para vocês a forma em que o meio ambiente é visto como direito humano. Como que os tribunais de direitos humanos entendem que o meio ambiente, ele até é considerado direito humano, mas ele não é considerado direito humano da forma que a gente está imaginando que ele é considerado, não. Tem toda uma complexidade envolvendo o reconhecimento do meio ambiente como um direito humano. No final desse plano, que vai ser disponibilizado, se já não foi disponibilizado, acho que foi disponibilizado para vocês. Se não foi, eu vou disponibilizar o plano para vocês. Tem todas as referências bibliográficas aqui que vocês podem utilizar. Todas, tá? Mas hoje, no final, quando a gente terminar o conteúdo, eu quero falar um pouquinho das avaliações, como a gente vai fazer as nossas avaliações, até a própria dinâmica da aula mesmo, e do artigo. Então, nós ficaremos aí uns 40 minutos falando sobre como construir um artigo, para vocês já começarem a pensar, e já pensem, já venham à tarde, assim, com a ideia, até para eu esclarecer as dúvidas de vocês, de escrever algo que seja utilizado na dissertação ou na tese de vocês. Vamos aproveitar a disciplina para a dissertação e tese independente. Aqui eu tenho orientandos e não, então, que não são, mas vamos aproveitar a nossa disciplina para tese ou dissertação de vocês, tá? É isso. Isso. Só. Vou enviar o plano. Esse plano é completamente acessível para vocês. Estava só apresentando aqui. Vou enviar o plano para vocês. Sim, eu tinha organizado o calendário de aulas, já estava prontinho. A gente ia começar no dia 8 de abril e teríamos aula, geralmente são semanais, ou às vezes pula um sim, um não, ou semanais. Mas a Vivian entrou em contato comigo e disse que teve uma modificação lá no sistema nesse semestre,
e que nós faríamos um dia, né, que eu tinha que informar todos os professores, nós tivemos que informar, e não podia dar choque durante a semana, de que seriam mais ou menos um encontro mensal. Então, para organizar para ser um encontro mensal e ficar mais tempo nesse encontro mensal. Então, a gente vai aproveitar o máximo possível aí nossos encontros para poder compreender o direito internacional ambiental e aproveitar também para compreender a metodologia. Quem me conhece sabe que eu amo metodologia. A Ana Paula me conhece, porque a mãe do método sou eu. Eu gosto muito, eu gosto mesmo de metodologia. É algo que muitas pessoas não gostam. Acho que quando uma pessoa que se propõe a ingressar numa pós estrito sensu, a ingressar na pesquisa, no mundo, na pesquisa científica, eu acho que ela tem que ter uma supervalorização da metodologia, e os métodos são muito importantes para a construção de uma pesquisa. Eu gosto mesmo, sou professora de metodologia há muitos anos, gosto muito mesmo de metodologia, e vocês vão ver aí uma certa cobrança em relação a método, tá? Metodologia, para mim, não esses dias eu peguei um trabalho para fazer a qualificação e estava assim: a presente pesquisa terá a metodologia bibliográfica. Aí eu olhei aquilo, qual a utilização de artigos, obras, artigos, metodologia metodologia bibliográfica. Era isso. E estava numa tese de doutoramento. Metodologia, primeiro bibliográfico não é metodologia. Então, você já começa a desconstruir por aí. A bibliográfica é uma técnica de pesquisa. Então, dentro da metodologia, você estuda os métodos. E nos métodos, tem vários métodos. Métodos de abordagem, métodos de procedimento, técnicas de pesquisa. O que vai diferenciar, o que vai sofisticar a pesquisa de vocês é a metodologia. É a forma que você apresenta os métodos que você está utilizando para a construção daquela pesquisa. Escrever numa pesquisa que você está utilizando a metodologia bibliográfica, isso aí não é método. Você está dizendo que está usando uma técnica de pesquisa. Às vezes a gente pega, vocês são professores. Se não são professores, certamente, muito em breve, serão professores. Quando vocês vão orientar os alunos, avaliar um trabalho, você pega aquilo ali, olha, até na graduação, você olha assim, metodologia bibliográfica, não, sua técnica de pesquisa é bibliográfica. Mas qual que é seu método aqui? Em relação ao seu método de abordagem, é o que? É dedutivo? É indutivo? É hipotético dedutivo? Método de procedimento, você está fazendo análise o quê? É comparativo? É experimental? Em relação à técnica de pesquisa, é bibliográfica? Tem análise documental? Porque se você pega uma decisão lá de um tribunal, seja um tribunal nacional, internacional, é um documento. Isso é uma análise documental. Então, é uma técnica de pesquisa que tem análise documental. Então, tudo isso a gente vai falar mais aqui. E eu vou ficar na cabeça de vocês os 4 encontros em cima desses métodos, para vocês não terem problema, para vocês colocarem especificamente nos artigos, nas dissertações. Quando vocês forem avaliar, por exemplo, vocês não vão orientar no mestrado. Quando vocês pegam lá uma dissertação, o que difere, como eu disse para vocês, essa dissertação de uma grande monografia? Porque tem como eu fazer uma monografia de 80 páginas. Qual que é a diferença de uma monografia de 80 páginas para uma dissertação de 80 páginas? Uma monografia de 80 páginas é uma grande monografia. Mas qual que vai ser a diferença de um trabalho da graduação para um trabalho estrito sensu? Então, a gente tem que supervalorizar, sim, tomar muito cuidado com os métodos, e o segredo mesmo está na metodologia, vai estar no campo do estudo dos métodos mesmo, tá? E aí, no final de hoje, a gente faz aí um estudo sobre como vai ser a construção desse artigo de vocês, tá bom? Meio 3. Internet da Neide não tá boa. Vai ficar boa, Neide. 14 horas, vou colocar o link das 14 horas para vocês entrarem. Aguardo todos vocês aqui. Bom intervalo, bom almoço. Qualquer dúvida, como eu falei, eu não vim aqui hoje para começar a confortá-los. Na verdade, a ideia é a desconstrução, para a gente fazer uma reconstrução um pouco diferente.
e naquilo que falamos até agora, que foi a introdução da introdução da introdução, nós nem entramos ainda no campo pesado do estudo aqui ainda. Se tiver alguma dúvida, já deixem aí, já no gatilho, para quando a gente retornar à tarde, vocês já apresentarem e a gente poder fazer as discussões, tá bom? Podemos encerrar agora? Ok. Bom almoço para vocês, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, tá? E Obrigada. até às 14 horas. Obrigada, até logo. Até.